Olá, bem-vindos ao meu canal de YouTube Irinarama. Estou muito feliz e muito contente por ter-vos aqui comigo nesta jornada da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal do meu ponto de vista. Meu nome é Irinarama, sou hipnoterapeuta, sou coach e hoje trago aqui um tema, também vou dizer importante, é um tema que, de uma maneira ou de outra, é a continuação do episódio anterior, do episódio 23, onde falei sobre as emoções como mensageiras da alma. Então, vou começar aqui pondo uma pergunta. Vou perguntar: já alguma vez vos aconteceu identificar alguma emoção dentro de vocês, mas não sabem como libertá-la? Não sabe como ver-se livre desta emoção? Por exemplo, uma ansiedade. Vocês sentem uma ansiedade, mas não gostam, não querem, não gostam daquilo que sentem, daquilo que se passa com vocês e querem ver-se livre desta ansiedade, mas não consegue, não sabe. Quanto mais vocês insistem nela, mas eu não quero sentir, quero ver-me livre dela, e mesmo tentando algumas técnicas que, ignorando ou fazer como de forma se ela não existisse ali, não consegue mesmo, na mesma, se libertar dela. Então, é sobre isso que vou falar hoje. Sobre a libertação emocional, vou trazer aqui 5 técnicas e vou explicar cada uma um pouco como é que podem utilizar para vocês conseguirem esta libertação emocional. Mas antes de tudo chegar às técnicas, quero trazer aqui algo muito importante. Porque eu percebi que muitas pessoas é isso que fazem quando se trata de sentir as emoções. É ignorar, deixar de sentir. E muito mais ainda que hoje tem essa coisa de que uma pessoa espiritual não sente emoções negativas, não sente emoções de frequência baixa. Então as pessoas hoje, como todo mundo, tende a ser uma pessoa espiritual, porque também parece que tornou-se uma moda sermos espirituais hoje todos. E fazem o quê? Evitam de sentir as emoções. E como tinha referido mais por cima, como é que fazem isso? Evitando, pondo um tapete, ignorando, fazendo de conta que não existe, pondo um sorriso, uma máscara na cara, como às vezes estamos a ver aí nas redes sociais publicações desse tipo. É mais ou menos isso que acontece. Mas eu vou dizer que o sentir é muito importante. O sentir faz parte de uma das fases, do meu ponto de vista, do processo ou do percurso de nos libertar emocionalmente dessas emoções. Então, sentir é importante e libertar é essencial também. Não podemos libertar algo o que primeiro não sentimos. É tal e qual como nós vamos ao médico quando sentimos que há algo que se passa connosco, quando reconhecemos que há algo que se passa connosco que nos dói, que nos incomoda, e por isso é que vamos procurar um médico. Com as emoções é igual, só quando vamos permitir-nos sentir esta emoção, mergulhar dentro dela, senti-la, integrá-la dentro de nós, é aí que vai acontecer a libertação. Porque aquilo que fica preso dentro de nós e não é visto, é ignorado, é posto lá na sombra, pesa. Mas quando começa a ser trazido ao de cima, ser trazido para a frente, para aqui, para o perto do nosso sentir, e começa a ganhar vida, movimento, começa a fluir aquilo que nós sentimos, isso leva-nos à transformação, leva-nos à transmutação e à libertação no final, porque ao final é mesmo isso que nós queremos todos nos sentir, é libertação de todos os pontos de vista, libertação mental, emocional, financeira, amorosa, de opinar o que nós queremos, sermos livres de todos os pontos de vista. E o que é ao final esta libertação emocional? É um processo quando nós permitimos a emoção que seja sentida, que seja expressa, que seja transformada, sem repressão, sem fuga, sem rótulos, sem ignorar, sem criticar. É sentir, expressar, depois transformar. Isso é a libertação emocional, como eu já tinha referido um bocadinho mais para cima. E como é que vamos fazer isso? Aqui entram essas minhas 5 técnicas que são simples, que são fáceis, que dá para aplicar em qualquer sítio, em qualquer momento, em qualquer lugar, não precisa ter conhecimento, não precisa nada. É muito fácil. Até eu aplico essas técnicas também com os meus filhos. Tenho um filho de 13 anos e uma filha com 7 anos e aplico com os dois. E funciona. Por isso é fácil.
Primeiro é a respiração consciente. E vocês já me ouviram falar tantas vezes de respiração consciente. E aqui, fazendo uma parênteses, também vou publicar vídeos no YouTube pequenos, com pouca palavra, mas onde vou mostrar mesmo o movimento. Porque o que eu percebo que hoje em dia temos muita parte teórica, muito se fala que tem que ser assim, tem que se fazer isso, só que há poucas pessoas que mostram isso na prática e acho que é aqui que é o problema. As pessoas não sabem pôr na prática, porque na teoria sabem, mas depois na prática não sabem. Quando dizem que é para mexer a barriga, uma pessoa mexe a barriga sem pensar, de qualquer maneira, mas uma outra pessoa pensa, mas tem que mexer a barriga é mais para cima e mais para baixo, mais para frente e mais para trás, tem que mexer muito e tem que mexer pouco. Começa a complicar as coisas, mas isso é normal, a nossa mente é assim. É como uma das minhas professoras dizia, desligam com complicômetro. Quer dizer que temos que desligar essa questão de complicarmos as coisas. Então, voltando aqui à técnica número 1, que é a respiração consciente. Como é que nós vamos fazer esta técnica? Inspiramos profundamente pelo nariz e expiramos lentamente pela boca, focando-nos na emoção. Neste caso, a respiração ajuda a desbloquear a emoção, a energia, ajuda-nos a tornar mais fluida essa energia. É quase como se fosse um canal ressequido, seco, que não dá para passar nada ali, e nós, através da respiração consciente, estamos a tornar esse canal já mais hidratado, mais molhado, que já dá para escorregar. Olha, o melhor exemplo é esse. Imaginam as escorregas no Aqua Show, no Slime Splash, não importa. As escorregas de água. Quando elas têm água, nós conseguimos escorregar. Quando aquilo não tem água, nós não escorregamos. Mesmo que nós fôssemos molhados, mas nós não conseguimos escorregar. É exatamente isso que acontece com a energia dentro do nosso corpo. E a respiração consciente é mais ou menos isso. É a água que faz a emoção escorregar. Então, inspira-se profundamente pelo nariz, expira-se profundamente, lentamente pela boca, focando-se na emoção. Encontra onde é que está a emoção no vosso corpo e foca-se nela. Por exemplo, agora vou levar, por exemplo, a emoção de excitação, vou dizer assim, que é isso que eu sinto. Estou aqui um bocadinho assim excitada, entusiasmada. Então vou-me focar nesta emoção que eu sinto aqui no meu peito. Vou-me focar nela. É assim. E pode fazer essa respiração pelo menos uns 5 minutos, 10 vezes, mais do que isso. E eu, quando faço, eu trabalho muito com a visualização também. Eu sempre, qualquer meditação, qualquer coisa que eu faço, eu sempre venho em visualização. Pronto, eu funciono assim, não todo mundo funciona comigo e está tudo certo. Mas quando vocês inspiram, é quase como se fosse a trazer aquela água que precisa, e quando expira, a emoção começa a escorregar. Sente como se fosse essa coisa de ir embora, deixar ir. Até eu, nessas só 2 respirações, senti aqui esta parte a relaxar, o meu corpo a relaxar. Tá bem? Pronto. Primeira técnica, respiração consciente, tá bem? Segunda técnica, expressão emocional. Como é que nós podemos fazer isso? Escrever o que sentimos, falar em voz alta o que sentimos, chorar se acharmos que é necessário. E há pessoas que podem dizer que expressar isso é fraqueza. É só uma pessoa fraca que chora ou é uma pessoa fraca que fala as coisas que. Mas fala as coisas não é de ofender, mas fala sobre aquilo que sente dentro, é sobre a emoção que tu tens dentro. Por exemplo, alguém te ofendeu. Tu, em caso de libertação emocional, para tu te libertares, não vais imaginar ou vais escrever ou vais falar em voz alta que tu és um cabrão, que tu fizeste isso, que fizeste aquilo e nem sei o quê, que não mereces, a culpa é tua.
Não, não é assim. Isso não é libertação emocional. É a mágoa que tu sentes dentro de ti e começas a falar: olha, essa situação ou essas palavras me fizeram sentir assim, assim, assim. E com esta situação sinto-me fraca, sinto-me que baixei a minha autoestima, sinto que a minha confiança em mim diminuiu. Eu não gosto de sentir isso, eu não me sinto bem sentir assim e acho que foi um pouco duro da tua parte. Não tinhas porquê que me dizeres isso, ou também eu percebo os teus motivos porque é que tu fizeste isso, mas a questão é que eu fiquei afetado. E por que eu fiquei afetado? O que é que se passa dentro de mim? Por que me criou essa mágoa? Por que me criou essa tristeza? O que é que de mim permitiu que eu criasse essa tristeza? E quando te fazes essas perguntas também vêm as respostas, vêm as respostas às perguntas que tu fazes. E se tomas consciência da tua emoção que está ali, o que é que permitiu que esta emoção se criasse dentro de ti e assim tu libertas. E aqui a seguir, depois de fazer isso, podes fazer a técnica de respiração consciente que ajuda mais a libertar isso. Até podem combinar as técnicas, todas juntas funcionam muito bem. Terceira técnica é o corpo em movimento. Eu já do movimento do corpo, eu já falei isso num outro episódio, podes ir lá ouvir outra vez, se quiseres, ou ouvir se não ouviste, não me lembro qual é o episódio, mas falei sobre o movimento, o corpo em movimento. Que tipo de movimento? É um movimento consciente, alongamentos, é libertação de tensão física, porque o corpo ajuda a libertar o emocional. Porque eu, como tinha referido no episódio anterior, o nosso corpo físico engloba o nosso corpo energético, que é composto por corpo energético mental, corpo energético emocional, corpo energético sexual. E, como tinha dito, é assim que eu vejo, que eu sei que há outras sources, vou dizer assim, onde diz que nós temos 7 ou 9 corpos energéticos, o mental, o sutil, eu não sei quais são. Eu não digo que não é verdade, se é, mas esta é a minha vertente, é assim que eu vejo, é assim que eu funciono, é sobre isso que eu falo. Eu falo do meu ponto de vista, tá bem? E quando nós, como esse corpo emocional está dentro do nosso corpo energético, o nosso corpo energético, a nossa alma, a nossa parte subliminal, também está conectada com o nosso corpo físico, nós movimentarmos livremente, numa dança, em alongamentos, em rodas, não importa. Movimentos sem resistência, movimentos fluidos, movimentos sem uma direção certa, sem fazer uma figura ou fazer um ritmo certo, simplesmente movimento, até simplesmente fazer com as mãos e com a cabeça assim, saltar com os braços assim soltos, com a cabeça solta. Isso é muito bom, eu faço isso, aplico muito. Um dia eu posso mostrar aqui um mini vídeo para como é que eu faço isso é muito libertador. Então esse tipo de movimento ajuda a libertarmos as emoções também. Sentes assim, um, essas técnicas, mais as outras duas que eu vou dizer, elas ajudam a libertar a nossa, sentir aquele libertar emocional, o nosso corpo emocional sente-se mais leve, só que atenção que isso é por momento. Isso é por aliviar os sintomas por momento. Isso não é cura. Agora, se vocês estão emocionalmente muito presos, muito pesados, muito bloqueados, podem fazer isso, mas a seguir têm que fazer qualquer coisa. Têm que fazer terapia ou têm que fazer trabalho sobre vocês para vocês cortar a raiz desta emoção ou, ou daquilo que causa o bloqueio na vossa vida para não existir mais, ok? Porque essas são técnicas simples e fáceis de fazer por momento, mas depois precisa de trabalho. Precisa fazer um trabalho por detrás. Quarta técnica é a observação consciente. O que quer dizer isso? É o sentir sem julgar e permitir que a emoção exista, que se manifesta, é sem pôr resistência, é sem pensar, sem racionalizar, sem procurar ou achar que há culpados, nada disso. Quando nós não resistimos àquilo que nós sentimos, a emoção começa a dissolver-se, começa a aliviar-se, começamos a sentir este alívio. Então, ficam de forma como um observador e observam aquilo que vocês sentem. Até podem fechar os olhos e
vou levar o exemplo daquela emoção que eu disse, excitação e entusiasmo, mesmo que eu já não sinto, já me sinto mais calma, ok, não é que nem estava calma, mas senti aquela coisa, sim, quero fazer, que tinha muita energia de falar aqui, de trazer muita informação, e quando eu sou assim entusiasmada, excitada, eu falo muito rápido, porque tenho muita informação, e sempre tenho que trazer a minha consciência, ir na calma, fala mais calmo, mais devagar, porque não são todas as pessoas que te acompanham. E depois as pessoas não captam a informação que tu trazes. Então pronto, é isso. Vou voltar aqui àquela emoção que eu tinha, que eu vou fechar os olhos, posso fazer uma inspiração consciente. E permito-me sentir, mas sentir, sinto-a. Por um lado, consigo senti-la dentro de mim, o que ela me causa aqui ao nível do peito, mas ao mesmo tempo fico quase como se fosse de fora a observar aquilo que eu sinto. Então, o que eu sinto, como observa, o que eu sinto dentro é algo como se fossem fazer cócegas. Aquela coisa de cócegas, enquanto tens cócegas, quer-te mexer, tens cócegas assim, é isso. Mas como uma observadora de fora, eu vejo e não julgo como faz isso. Não estou naquilo de julgar. Irina, tu és terapeuta, tu tens que falar calmo, não podes ter isso. Vê lá, não podes sentir isso. Não, pelo contrário, eu como observadora vejo isso que acontece e permito que isso aconteça. E vejo qual é a causa disto e quais são as consequências de eu sentir essas cócegas aqui. E acolho esta emoção. Acolho. Isso sabe tão bem. Então eu, como de fora, como observadora, vi que esta emoção tem a ver mesmo com o entusiasmo de eu trazer aquilo que eu sinto, daquilo que eu sei, daquilo que eu percebo, de toda a informação que eu tenho aqui para trazer para vocês. E depois esse entusiasmo é de estou empolgada de trazer, mas ao mesmo tempo é para falar rápido, para falar tudo, para não me esquecer de qualquer coisa que não saia fora. E porquê? E vou dizer, é porque isso já me aconteceu, situações em quais eu queria falar e havia outras pessoas que vinham por cima de mim e falavam elas, e depois elas falavam aquilo que eu queria dizer a seguir. Então daí, tipo, desenvolvi quase como se fosse uma ferramenta de falar mais rápido, trazer aquilo tudo que eu quero, antes de que qualquer um se quer intermeter aí no meio. Mas pronto, isso é algo que eu percebo, eu acolho e entendo que aqui não vai vir ninguém, aqui é o meu lugar. E eu tenho o tempo todo para dizer aquilo que eu tenho para dizer. Ok? E a quinta técnica é algo mais profundo, que são as terapias. São as terapias holísticas ou há tantas terapias ali, como hipnose ou trabalho emocional guiado. É que aqui vocês vão mesmo ao raiz, não apenas o sintoma, como eu já tinha me referido antes. Essas outras 4 técnicas são para uh, aliviar um bocadinho, mas precisam trabalhar mais para ir ao raiz. Porque senão depois essas técnicas só ajudam a libertar, aliviar no momento, mas não vai ao fundo da situação. Então, sendo dito isso, volto aqui a apoiar e a dizer-vos que não precisa vocês carregar isto tudo sozinhos, porque não são os únicos, não são sozinhos nisto tudo. As vossas emoções querem movimento, não querem pressão, não querem que elas sejam tapadas com um tapete ou fechadas atrás de uma porta. Elas precisam, elas querem ser postas em movimento, querem ser libertadas, querem que sejam sentidas, querem que sejam acolhidas, compreendidas, reconhecidas, libertadas. Elas querem ser livres, não gostam de estar presas. E quando nós libertamos elas, criamos mais espaço dentro de nós para nós voltarmos para dentro de nós. Era isso o que queria hoje trazer aqui para vocês. Espero que foi útil e também espero que tenham gostado. Podem deixar aí abaixo os vossos comentários, dúvidas, perguntas, que vou ler com muito carinho e com muito amor e vou responder. Também, se querem e acham útil, podem partilhar este vídeo com os vossos amigos ou com outras pessoas. Também não se esqueçam de se inscrever no meu canal e assinar o sininho. E
A verdade é que esqueçam-me sempre de avisar no vídeo, mas no dia 30 de maio tenho um workshop O Poder Invisível da Mente. Como criar a sua, como a energia mental cria a sua realidade. É dia 30 de maio. Se ouves este vídeo antes de 30 de maio, ainda podes te inscrever, aí na descrição tens os dados todos. Se ouves depois de 30 de maio, já o workshop já está fora. Mas fica aí atento que eu vou de vez em quando lançando workshops interessantes. E beijinhos, até a próxima.